Olá! Hoje o nosso vídeo tem a ver com essa claquete aqui. Mentira, não com essa, podia ser, né, Hollywood? A luz ali atrás tá estranha, ela tá acendendo, apagando. Olha. Posso pôr mais teto? Pode. Ai, eu não tô gravando. Hoje o vídeo tem a ver com isso daqui. Mentira, eu gostaria que fosse, mas não é tão exatamente ligado a isso, que esse é Hollywood, vai. Que doida! No começo Eu tô muito risada. Olá! O vídeo de hoje... Olá! Olá! O vídeo de hoje é sobre isso daqui. Mentira, não é sobre mim. É só um pouquinho. Olá! Hoje o vídeo vai ser sobre a minha vida de atriz. Por isso que eu estou mega empenhada com a minha claquete. E eu descobri que tem uma galera que não sabia que eu era atriz. Então eu queria deixar isso bem claro, porque eu adoro a minha profissão. E o vídeo de hoje será respondendo algumas perguntas que vocês mandaram. E eu separei perguntas que eu achei que fossem boas pra explicar tudo pra vocês de uma maneira geral. Então a gente pode fazer um vídeo parte 2, parte 3, pra responder mais. Mas eu achei essas melhores como primeiras. Vamos lá. Girls de Chiquititas disse: é necessário A primeira pergunta veio de uma querida Girls de Chiquititas aí, maravilhosa, que perguntou: é necessário formação e registro para poder ser atriz, atuar? Então, depende de quantos anos você tem. Quando você é criança, você não precisa ter DRT necessariamente. Pelo menos não, no SBT não precisava. Espero que eu possa contar isso, que o SBT não passa por cima das leis. Depois do seu vídeo, você vai preso. Imagina. Mas depois, eu acho que dos 16 anos, você precisa do DRT pra trampar. Se você é muito foda, tipo, não muito foda, mas se qual que é o nome daquilo? Qual que é o nome daquilo? Daquilo que é? Um canal de TV, isso aqui é o nome do canal. Emissora. Emissora, obrigada. Você não precisa de DRT quando você é criança, pelo menos no SBT. Ai, eu tô até com calor. Você não precisa. Você não precisa de DRT quando você é criança, pelo menos no SBT não precisava. Mas, dependendo da emissora, talvez precise. Mas agora sim, não, você não pode tirar com menos de 16 anos DRT, eu acho. É mesmo? É. Eu não sei as regras direito do DRT, mas quando você é criança, não precisa. Tipo, é isso. Faz sentido. Uma criança com 5 anos não tem. Exatamente. E aí, assim, você já passou da idade de ter DRT faz pouco tempo e a emissora tal te quer muito. Eles conseguem o DRT pra você, eles vão atrás do seu DRT, mas eles têm que te querer muito, seu empresário tem que ser bom, etc. Né? Casos e casos. Então, hoje, se você já passou aí dos 15 anos, vamos considerar 15, 16 anos, você precisa de um DRT. Beleza? E DRT, geralmente em teste, você consegue pegar uma grana que é tipo cachê teste, quando você tem DRT. Então você ganha R$100 pra ir fazer um teste, mas nem todo teste tem isso. Em seguida teremos pergunta de Elo Abreu. E eu achei uma pergunta ótima porque ela fez 3 perguntas em uma. Adoro esse tipo de pessoa que é rápida, direta. Mas vamos lá, eu vou ler a pergunta ao contrário, que eu achei melhor do que na hora certa. Bom, como é ser atriz? Como é ser atriz? Cara, ser atriz é muito doido, tipo, você tem que entender muito a profissão, você tem que gostar muito. E assim, eu posso estar falando e nem ser a atriz doida, descobrir que não é esse meu rumo. Posso descobrir isso um dia. 3h50 da manhã. São 3h50? Bom, ser atriz é uma pergunta muito difícil de responder. Porque é muita coisa, juro. Ela não para de rir. Mas eu tô falando sério. Porque envolve muitas coisas. Porque ser atriz envolve... Eu não tô conseguindo. Como é ser atriz? De novo. Como é ser atriz? Ser atriz... cara, é muito legal. É muito bom. É muito legal. Eu me divirto muito. Eu acho muito divertido. Eu acho muito engraçado. Eu acho muito emocionante. Eu acho muitas coisas. Por isso que é difícil responder. Eu fico confusa com essa pergunta. E assim, ser atriz, você aprende a criar muita paciência para algumas coisas.
algumas coisas. Por exemplo, sou muito boa em esperar em fila. Ai, eu tô muito cansada. Você fica muito tempo em fila, você tem que decorar texto, então você aprende a decorar as coisas muito mais rápido. Aprende a ser muito observador, isso eu acho que eu aprendi muito sendo atriz. Porque hoje eu observo muitas pessoas, muito as histórias, eu observo muito tudo. Porque você traz isso pra você, né, pra construir personagem. Ser atriz é muito cansativo também, porque geralmente você se entrega muito. E aí você vê que alguma coisa, você vai precisar de horas extras, você vai ficar ali. Vai querer ficar, e vai querer ficar. Ainda mais se você tá começando, você vai querer ficar horas ali, isso desgasta o seu corpo. E você usa tudo, né? Você usa seu corpo, você usa, mano, a sua aparência, você usa tudo. Tudo. Emocional. É muito cansativo. Mas é muito bom. Vamos pra próxima, né? Já que eu consegui responder essa. Pra quem quer seguir a mesma carreira e não é mais criança, as chances diminuem? Então, eu acho que tudo que você começa mais cedo é melhor porque você tem mais experiência. Mas assim, se eu for pensar nisso, eu tô muito atrasada no meu plano de vida. Então eu gosto de pensar que as chances ainda estão aí. Mas com certeza, quanto antes você começa, melhor, né? Como você foi descoberta? Eu não fui descoberta. Eu descobri o teste pra ir, na real. Foi exatamente isso. Eu tava num teste de um comercial e a minha mãe conversando com a mãe de uma outra menina descobriu que teve um teste que ninguém passou no SBT e que a minha agência tava fazendo. Eu tinha uma agência de modelo. E essas agências que são maiores, se você jogar no Google 50 maiores agências de modelo, aparece. Elas recebem testes pra novelas grandes, tipo quando Chiquititas teve teste, Carrossel teve teste, eles mandam pra muitos lugares. E aí essa minha agência tava fazendo, a minha mãe falou com eles e eu fui fazer o teste, porque eles se fizeram, né? E aí eu passei. Eram 500 meninas, mais ou menos. Eu passei pra minha primeira novela no final de 2010, começo de 2011. Eu tinha 10 anos. E era Amor e Revolução, que foi uma novela sobre ditadura no SBT. E aí, depois disso, eu já fazia os testes mais avançados no SBT. Então, eu não fazia o teste desde a primeira etapa. Por exemplo, em Carrossel, eu fiz um teste final e eles me escalaram pra fazer uma participação mais pra frente na novela. Então, eu só fazia um teste e eles escolhiam um papel em algum momento pra mim, se quisessem me escolher. E é assim que funciona todos os testes, mas geralmente você vai desde o começo e tem várias etapas quando o projeto é muito grande. Falando de papel, a Joana Lana me perguntou, o papel que você ganhou, achei muito boa essa pergunta, o papel que você ganhou no elenco era de seu maior interesse? Ou já sentiu vontade de ter protagonizado outro personagem na novela? Cara, isso é muito doido, porque eu nunca parei pra pensar que eu gostaria de ter feito vários outros personagens, porque eu achava muito legal. Eu gostaria de ter feito o personagem de um amigo meu, saúde aí atrás, personagem de um amigo meu que ele era muito nerd, mas tipo, era um menino, nunca iam me escalar, porque não iam mudar a trama e tal, e nada a ver, né? Mas eu achava o personagem muito bom. Eu gostava do personagem da Julinha Gomes, da Mariana, que ela era, tipo, malvada e tal. Mas eu gostava muito da minha personagem, porque eu trabalhei ela e eu gostava dela. Era bela, perfeitinha, toda apaixonada. Aí temos pergunta de Lívia Lee sobre a nossa rotina, a rotina dessa galera toda que estava comigo. Aí temos Lívia Lee perguntando sobre a nossa rotina, como era conciliar o colégio com as gravações. E... por que eu tô olhando o celular? Boa, nossa rotina era uma rotina de adulto para várias crianças. Então, pelo menos eu acordava às 6 horas da manhã para estar na escola às 7. E eu tinha aula até 1h20. Só que eu morava perto do SBT. Tinha gente que não morava. Então, saía um pouco antes da escola, junto com o carro do SBT, pra estar no horário que precisava no estúdio. E se você tava na primeira cena, porque tem uma ordem no dia das cenas que a gente vai gravar. Se você tá na primeira cena do dia, às 2 da tarde, você precisa estar dentro do estúdio. Então, assim, eu saía da escola 1h20 e o carro do SBT passava pra pegar minha mãe em casa, porque eu era menor de idade. Aí passava na minha escola, minha mãe levava, tipo, marmita, eu ia comendo no carro. Nisso eu gravava as minhas falas e deixava, tipo, um espaço pra eu ir debatendo comigo mesmo, enquanto eu comia e tal. E aí eu ia decorando as falas. Chegava no SBT e tal, gravava. E aí, às 5 da tarde, a gente tinha hora do lanche, porque é lei, você precisa ter a hora do lanche. E a gente saía às 8 da noite. No final das gravações, a gente saiu um pouco mais tarde, porque precisava adiantar as gravações, etc. Mas era muito pouquinho mais tarde. E aí, a gente chegava em casa e
E quando a gente chegava em casa, tinha prova, tinha, tipo, lição de casa, tinha gente que falou com você o dia inteiro, tinha janta, tomar banho, etc. Então era o momento que você adiantava tudo. E eu adiantava muita coisa na aula. Então eu fazia muita lição de casa na aula, eu fazia muita lição de casa no recreio, essas coisas. E quando eu não estava gravando, eu fazia lição de casa. Ou eu ficava brincando de um lado pro outro. Agora nós temos a pergunta de Gi Alves. Como era decorar o texto? Porque assim, você era menor, né? E não sabia da responsa que era ter que decorar. Então, decorar depois de um tempo vira uma coisa muito mais automática do que, tipo, como seu personagem vai ser, pelo menos pra mim. Porque eu ficava muito, tipo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E também quando vira rotina, você já faz tudo meio no automático, sabe? Tanto é que isso que é a parte mais chata e pior de novela, é tipo o drive-thru da arte, sabe? Decorar o texto, então, pra mim era muito fácil, porque eu ficava andando em círculos, assim, decorando, lia mais umas 2 vezes, aí eu gravava as falas dos outros no celular, pra eu ir batendo o texto, tipo, com a minha gravação, sabe? Isso me ajudava muito. Então, no final, nem era uma responsa, tipo, eu sabia que eu tinha que fazer, eu só fazia, porque eu gostava muito. Pra mim, a escola era muito mais uma responsabilidade do que meu trampo. Muito doido isso. Ana Carla PR14. Você teve algum problema, treta ou desentendimento com alguma atriz ou ator? Cara, quando você tá lá dentro, primeiro que tinha muita criança, muito pré-adolescente, muito adolescente. Então a gente se dá muito bem, as tretas eram muito de, tipo, coisa besta e de namorico ali, umas coisas assim, sabe? Era muito tranquilo. E geralmente quando tinha umas tretas pesadas, mães me perdoem, mas as mães brigavam muito. As mães e os pais que iam também, que a maioria eram mães que acompanhavam. Então tinha muita treta com os pais, com os responsáveis, na real. E às vezes a gente também levava bronca de diretor, mas aí não era treta. Mas a gente levava bronca, porque era muita criança e tem a noção da responsabilidade do que é, mas a gente tá lá, sabe? Tem que fazer. E eu já tinha, tipo, 14 anos. Se a gente não gravava, se todo mundo tava decorando pouco texto, porque não se iludam, todo mundo não decora o texto alguma vez na vida. Então a gente levava umas broncas assim. Qual foi a cena mais difícil que você já fez? Cara, a cena mais difícil que eu fiz, na verdade, não foi difícil de, tipo, ficar estressada de, mano, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas foi uma cena que eu me empenhei bastante. Foi a cena do meu primeiro filme, Querida Mamãe, que eu bato na minha mãe. E eu tava nervosa, foi difícil pra mim aquele momento. Mas teve uma cena minha em Chiquititas com o Matheus Lustosa, que a gente tava numa vibe muito ruim e eu tinha decorado mal o texto. E eu não sei se ele tinha decorado mal também, eu não lembro. E não saía o diálogo, a gente não conseguia gravar. E aconteceu, tipo, foi um dia ruim, aconteceu e beleza. Mas aquele dia pra mim foi muito mais difícil do que os outros que eu fiquei preocupada, etc. Porque aquele foi ruim, sabe? Tipo, foi mais desapontativo pra mim, não sei falar isso. Eu não sei como ficou esse vídeo, galera, porque assim, são 13h40 da manhã, então talvez eu grave amanhã de novo sozinha. Acorde cedo e grave. E acabou, meu Brasil, obrigada. Acabou. Mentira, não é obrigada. Mas está um pouco tarde. Foram essas as perguntas. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Eu não consegui vídeos pra colocar aqui. Me desculpem, mas eu vou falar mais com a galera. Eu vou correr atrás de mais disso. Se eu conseguir, eu faço um vídeo parte 2 com mais perguntas e tal e ponho, beleza? Curtam o vídeo, compartilhem, mandem ideias aqui embaixo. O vídeo da semana que vem vai ser legal. Vai ser mais polêmico. Enfim, é isso. Beijo, gente!